Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João e eu vou trazer para vocês hoje, neste vídeo, mais uma aula de história aqui pelo nosso amado Colégio Seduca Journey. Eu espero que a gente tenha uma boa semana de estudos, que tu consiga entender o conteúdo, que eu consiga me expressar bem. E vamos lá, meus queridos, vamos continuar nossa viagem pela história do mundo antigo, né? A gente passou aí as 3 primeiras semanas do segundo bimestre falando sobre a civilização egípcia, a história do Egito Antigo, né? Aquela grande civilização que se desenvolveu no Vale do Rio Nilo. E agora nós vamos continuar a nossa viagem ali pelo Crescente Fértil, falando de outra grande região muito importante para a história da humanidade, que foi a Mesopotâmia. Nós vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia, tá? Vamos falar sobre a região, a princípio, vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre a região da Mesopotâmia, mas a gente vai desenvolver o conteúdo e vocês vão perceber que vários povos se sucederam no domínio dessa região, tá? Não é que nem no Egito lá, que a princípio a gente fala os egípcios e a gente tem, né, de maneira geral ali, por mais que também houve tempos de dominação de outros povos no Egito, durante os 3.000 anos, mais ou menos, de história do Egito unificado, a gente podia falar de um povo egípcio, tá? Nesses 3.000 anos. Agora, o que acontece na Mesopotâmia? A Mesopotâmia, muitos povos se desenvolveram lá e criaram vários reinos e impérios diferentes, né? Então, tiveram os povos principais e outros povos periféricos, tá? Então, o que eu vou fazer na aula de hoje, pessoal? Junto com vocês, a gente vai conhecer os principais povos que habitaram a Mesopotâmia e que deram origem a esses grandes reinos e esses grandes impérios da Mesopotâmia, certo? Então, a gente vai começar com isso na aula de hoje, fazendo essa introdução. Esse conteúdo da Mesopotâmia, tá, pessoal? Eu vou dividir ele em 2 partes, então. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre os povos da Mesopotâmia. E no próximo vídeo, na semana que vem, eu vou falar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre a cultura e sobre o tipo de vida, né? A vida, o cotidiano das pessoas, trabalho, religião, todas aquelas questões culturais da Mesopotâmia de maneira geral, tá? Então, hoje, vamos conhecer alguns povos que habitaram a Mesopotâmia e que desenvolveram reinos ali na Mesopotâmia, tá? E depois a gente vai, no próximo vídeo, na semana que vem, a gente vai falar sobre cultura em geral dos povos mesopotâmicos, tá? Bom, pessoal, em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que conhecer é a região que a gente está falando, né? Quando a gente está falando, então, de Mesopotâmia, a gente está falando dessa parte que dessa região que fazia parte do Crescente Fértil, tá? Então, ó, aqui está o Egito, que é a civilização que a gente já estudou. Vocês lembram que o Crescente Fértil é essa região que vai do Egito até a Mesopotâmia, tá? Passando aqui, então, pela Palestina. Veja bem, aqui, ó, tá vendo? Ó, essa parte que está em destaque em verde ali no mapa, que está destacada, é a região da Mesopotâmia, certo? Então, ó, por exemplo, hoje tem o Iraque, a Síria, alguns, né, países modernos ali, mas na antiguidade, por que essa região ganhou esse nome, Mesopotâmia, tá? Então veja bem, pessoal, primeiro tá aqui, né, destaque Mesopotâmia, algumas cidades importantes que a gente já vai ver, tá? Então, como Babilônia, Ur, Nínive, Assur, todas as cidades importantes aqui da Mesopotâmia, e foi nessa região, então, da Mesopotâmia que se desenvolveram vários reinos e vários impérios, tá? Então, veja bem, pessoal, até, né, a palavra Mesopotâmia, eu já vou explicar para vocês, né, o que significa, mas eu já vou adiantar um negócio. Até um dos apelidos que a Mesopotâmia ganhou na história é o berço das civilizações. O berço das civilizações. Ou seja, pessoal, o início, o começo, né, das civilizações. Berço é onde, né, a gente coloca o nenenzinho lá para dormir e tal, né? Isso é um lugar dos pequenininhos, dos novos, tá? Então, por que a Mesopotâmia ganhou esse apelido de berço das civilizações? Porque as primeiras civilizações, então enquanto as civilizações estavam lá, eram bebezinhas ainda, eram novas, elas se desenvolveram ali na Mesopotâmia, tá? Então muitas coisas que a gente vai ver, e até algumas que vocês já conhecem, que surgiram lá na história da humanidade no período neolítico, na passagem do neolítico para a antiguidade,
Como, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da escrita, tá? E outras coisas que a gente vai ver, tudo isso começou na Mesopotâmia, certo? Eu vou retomar algum desses pontos, mas vocês já lembram, vocês já estudaram, por exemplo, a questão da agricultura, né, que foi desenvolvida ali no período neolítico. Onde que aconteceu pela primeira vez o desenvolvimento da agricultura? Na Mesopotâmia, nessa região que a gente está estudando agora. Então, muita coisa importante aconteceu na Mesopotâmia, tá? Por isso que ela ganhou esse apelido de berço das civilizações, tá? Então, berço das civilizações, região do crescente fértil. E o significado, então, da palavra Mesopotâmia? Como vocês podem imaginar, como grande parte dos nomes históricos na nossa língua, ou vem do latim ou do grego. No caso, Mesopotâmia também é uma junção de dois termos gregos, tá? Que significa meio ou entre rios, tá? A Mesopotâmia, o significado, então, preste atenção nisso, isso é importante, eu vou cobrar isso de vocês, tá? O significado da palavra Mesopotâmia é terra entre rios, ou região entre rios, região no meio de rios. Por quê? Se vocês pararem para olhar aqui de novo o mapa, reparem isso aqui, pessoal. A gente tem o rio Eufrates, certo? E a gente tem o rio Tigre, ambos os rios que correm aqui do norte para o sul e desagam aqui no Golfo Pérsico, certo? Então olha só, a gente tem esses dois grandes rios tão importantes quanto o rio Nilo lá para o Egito, né? No caso aqui da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, e a Mesopotâmia é essa região que se desenvolve, né? No meio, entre esses dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso que ficou conhecido como Mesopotâmia, Mesopotamos, entre rios, terra entre rios, região entre rios. Entenderam, meus queridos? Terra entre rios. Por isso esse nome Mesopotâmia, tá? Não é Mesa da Tânia, tá? Como falavam ano passado alguns dos meus alunos, não é a Mesa da Tânia, é Mesopotâmia, certo? Entre rios, certo? Então o que acontece? Na parte mais norte, tá, da Mesopotâmia uma parte mais árida, mais desértica, certo? Que é onde ficava a Assíria, né? Um dos povos, né, inclusive que conseguiram formar um império, um grande reino ali nessa região. E no sul, tá, que é onde os dois rios se juntavam, digamos assim, cruzavam, tá? Se aproximavam, ficava a Caldeia, tá? Que era uma região mais fértil, que tinha mais planícies férteis, certo? Esses dois rios, o Tigre e o Eufrates, assim como os outros rios, eles também passavam pelo aquele processo de cheia uma vez por ano, tá? Esses dois rios, assim como o rio Nilo lá para o Egito, esses dois rios eles proporcionavam ali a fertilidade necessária para o desenvolvimento de povos, desenvolvimento de civilizações, para que povos se estabelecessem ali, certo? Então, veja bem, ó, resumindo até agora, pessoal, preste atenção. Estamos falando da Mesopotâmia, que é uma das partes do crescente fértil, tá? O significado da Mesopotâmia vem de duas palavras gregas que significam entre rios, tá? Então é uma terra ou uma região entre rios. Quais são esses dois rios? Rio Tigre e o rio Eufrates. Tem que saber isso aí, meus queridos. Tem que decorar quais são os rios, né, da região da Mesopotâmia. Rio Tigre e rio Eufrates. Tudo bem? E no norte da Mesopotâmia era a parte mais árida e no sul da Mesopotâmia a parte mais fértil, certo? Tudo bem até aqui? Vamos continuar então, meus queridos. E quando começou então a ocupação humana na região da Mesopotâmia? Foi ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, os povos que habitaram e que se fixaram ali no crescente fértil, eles fizeram isso mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Se a gente pensar nos parâmetros da antiguidade, né? Que alguns séculos representam um tempo próximo, né? Mas, por exemplo, 4.000 anos é mais ou menos o tempo que os povos estavam se estabelecendo lá no Egito, tá? Acontece que os povos da Mesopotâmia, eles se desenvolveram um pouco antes do que os egípcios, mas o começo da ocupação humana na Mesopotâmia por volta ali de 4.000 anos antes de Cristo, tudo bem?
E o que acontece? Uma das principais diferenças em relação da Mesopotâmia em relação ao Egito é que o Egito estava um pouco mais isolado, principalmente para os povos mais orientais. Porque para os povos mais orientais, deixa eu voltar no mapa aqui para a gente entender isso. Para os povos que moravam mais para o Oriente, o Egito ele estava mais isolado, porque era só por um estreito aqui que se chegava até o Egito. A Mesopotâmia não, a Mesopotâmia estava bem aqui, de fácil acesso para muitos povos. E o que isso quis dizer? O que aconteceu? Por causa da localização da Mesopotâmia, meus queridos, muitos povos ficavam guerreando o tempo todo pelo domínio da região. Primeiro por causa da fertilidade, tá? Da região, principalmente aqui do sul da Mesopotâmia, da Caldeia que eu falei, que era uma região muito fértil, boa para o plantio, boa para o desenvolvimento de agricultura. E por causa da região, então muitos povos, tá? Muitos povos de várias partes ali do Oriente e daqui também, da região, brigaram ao longo dos séculos lá na Antiguidade para dominar a região. O Egito ele estava um pouco mais isolado, ele passou por guerras de conquista, né, e luta contra outros povos, mas a princípio, aqui é a região da Mesopotâmia, como a gente já vai ver, eu vou mostrar para vocês vários povos. Um conquistava a região, daí ficava ali dominando um tempo, daí chegava outro, lutava e conseguia conquistar a região, daí formava um novo reino, depois daqui a pouco vinha outro e formava outro reino, outro império. Então é isso, pessoal, a Mesopotâmia, por causa da região dela e também por causa da fertilidade dela, muitos povos tentaram dominar, tá? E tentaram formar os seus reinos e os seus impérios ali na região, tudo bem? Então, bem por causa disso, dessas características da região e da fertilidade, muitos reinos e impérios tentaram se desenvolver e se desenvolveram ali de fato, tá? Alguns conquistavam, depois eram derrotados e depois reconquistavam, depois vinha outro e dominava. Não era uma bagunça, tá? Porque muitos povos realmente tentaram dominar ali a região da Mesopotâmia, essa terra entre rios, os rios Tigre e o rio Eufrates, certo? E essa questão da dominação, do poder na Mesopotâmia, como que era exercido esse poder, tá? Como eu falei, muitos povos habitaram ali a região da Mesopotâmia e desenvolveram seus reinos, tá? Com culturas próprias, e, né, obviamente. Mas existiam coisas em comum nesses vários povos da Mesopotâmia, certo? Como, por exemplo, a questão dos governantes. Todos esses reinos que se desenvolveram na Mesopotâmia, os seus governantes, eles tinham uma característica de concentrar os poderes, todos os poderes nas suas mãos, poder político, poder militar, poder religioso também, tá? Ele era visto ali também como o sacerdote mais importante do reino, certo? Só que tinha uma diferença em relação ao Egito, por exemplo. Lembra que a gente estudou no Egito a figura do faraó, por exemplo, que era o rei do Egito? Para os egípcios antigos, o faraó, ele mesmo era considerado um deus, ele mesmo era divinizado, certo? Ele era um deus para os egípcios antigos, um deus vivo. Para os mesopotâmicos, não. Os reis da Mesopotâmia, eles não eram deuses, certo? Mas eles eram representantes dos deuses, eles eram os sacerdotes mais importantes, tá? Então, quando a gente está falando desses reinos, a gente também está falando de uma teocracia, tá? Lembrem-se, meus queridos, eu já expliquei para vocês esse termo, teocracia. É quando mistura o poder político com o poder religioso, certo? E isso é uma característica tanto do Egito como também dos povos mesopotâmicos, ou seja, no Crescente Fértil, que é essa região que vocês conheceram já há bastante tempo, a gente continua falando sobre ela, no Crescente Fértil, o poder ele era teocrático, tá? Os governantes, eles eram líderes políticos, militares, eles que comandavam o reino, eles que administravam o reino, eles que cuidavam da questão das guerras do exército, mas eles também eram representantes religiosos, sacerdotes, certo? Tudo bem? Então, pessoal, tendo em vista essas informações da localidade da Mesopotâmia, da questão do poder na Mesopotâmia, eu vou passar aqui para vocês agora, a gente vai começar a conhecer alguns dos povos da Mesopotâmia, tá? Alguns desses povos, os principais povos que habitaram e que construíram reinos na região da Mesopotâmia, tudo bem? Vamos lá então.
Primeiro povo que se desenvolveu ali na região da Mesopotâmia foram os sumérios, certo? Então veja bem, pessoal, o que eu quero que vocês aprendam e retenham, guardem, tá, de tudo isso que eu vou falar. Lógico, já tem que decorar, né? Tem que saber a região da Mesopotâmia, onde é que fica, no Crescente Fértil, tem que saber o significado da palavra Mesopotâmia, quais são os rios ali da região. Tá? A partir de agora, vocês têm que saber é quais são esses principais povos, tudo bem? E essas principais características que eu vou passar, esses feitos importantes desses povos, tudo bem? Já estou avisando aí para tu poder ir fazendo também suas anotações, prestar atenção nessas informações-chave, tá? Essas informações muito importantes. Bom, então vamos começar aqui pelos sumérios, tá? Quando que eles se desenvolveram ali na região da Mesopotâmia? Os sumérios, eles se desenvolveram na região da Mesopotâmia cerca de 3.500 anos antes de Cristo até mais ou menos 2.350 anos antes de Cristo. Reparem então que foi um tempo longo, né? Quase um milênio aí de dominação dos sumérios na região. Eles ficaram bastante tempo dominando ali a região, justamente porque conseguiram desenvolver um reino importante, tá? E eles ficavam no sul da Mesopotâmia. O sul aqui da Mesopotâmia, né, tá em destaque aqui, chamado de Suméria, por causa dos sumérios, certo? Os sumérios, então, que ocuparam o sul da Mesopotâmia. Esse foi um primeiro grande povo que desenvolveu ali a sua cultura, o seu reino na Mesopotâmia. E vocês já ouviram falar dos sumérios? Eu já contei um pouquinho dos sumérios para vocês. Quem lembra? Tu lembra? Já ouviu falar alguma coisa dos sumérios? Daqui a pouco vocês já vão relembrar. Então, ó, sumérios, eles fundaram o primeiro reino da Mesopotâmia, certo? Outra coisa que é muito importante, preste atenção nisso aqui que eu vou explicar para ti agora. Os sumérios, eles não possuíam um governo centralizado. O que é um governo centralizado? É um governo só que controla todo o território, tá? Isso é um governo centralizado, porque tem um centro. Então, ó, um governo centralizado é quando tem um centro de governo e esse centro governa todo o território. Não tinha isso na Suméria. Os sumérios eles não tinham. Os sumérios eles não eram um governo centralizado. O que eles tinham então, professor? Eles possuíam cidades-estado, tá? Cidades-estado. E veja bem, meus queridos, esse é um conceito que eu vou passar aqui para vocês que é fundamental, tanto porque é uma característica dos sumérios, tá? E de outros povos que se desenvolveram na região da Mesopotâmia, mas também porque esse conceito de cidade-estado ele vai ser muito importante para a gente entender outras civilizações, como por exemplo os gregos antigos, que também se desenvolveram a partir de cidades-estado, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está falando das cidades-estado da Mesopotâmia, tá? Como por exemplo Ur, Uruk, Nippur, Lagash, tá? Esse monte de palavrão estranho aí, porque, né, língua mesopotâmica, língua suméria lá antiga, né, bem diferente do nosso português, então esses nomes são estranhos pra gente, mas eram todas cidades-estado, tá? Cidades-estado, um conceito, tá, que a gente escreve junto aí para entender o seguinte. O que é então uma cidade-estado? Que era o modo de organização dos sumérios. Cidade-estado, pessoal, é uma cidade que tem o seu próprio governo, um governo independente, um governo autônomo, certo? Que não é subordinada a uma autoridade externa, certo? Isso é uma cidade-estado, é uma cidade que tem o próprio governo, tá? E os sumérios, eles eram um povo formado por várias cidades-estado. Interessante isso, ou seja, eles eram uma nação, eram um povo, só que cada cidade tinha o seu próprio governo, tinha a sua autonomia. Isso que são as cidades-estado. Ah, professor, se eles não tinham um governo centralizado, então, como que eles eram uma nação? O que unia eles? Sim, pessoal, eles não tinham um governo centralizado. Cada cidade tinha o seu próprio governo, realmente. Eram cidades-estado. O que unia eles, então, eram os aspectos culturais, porque falavam a mesma língua, tá? Faziam comércio entre si, tinham a mesma religião. Isso é muito importante. A religião unificava esses povos ali da Mesopotâmia, principalmente a partir dos sumérios, tá? Então, pessoal,
Os sumérios, veja bem, isso é interessante, tá? Porque depois, como eu falei, quando a gente for estudar Grécia Antiga, por exemplo, que foi, né, uma grande civilização da antiguidade, também teve a sua fase que ela se organizava assim, foi a maior parte da sua história, na verdade, que tinham as cidades-estado, cada cidade-estado independente. Tá? E essas cidades-estado, elas eram unidas a partir da cultura, mas cada uma com o seu próprio governo, certo? Isso quer dizer o que então? Que, por exemplo, o governo da cidade de Ur, na Suméria, não ia interferir no governo da cidade de Lagash, por exemplo. Uma cidade não interferia no governo da outra cidade, porque cada uma tinha sua autonomia, certo? Isso que é uma cidade-estado, entenderam? Então, os sumérios, que foram então esse primeiro povo que fundou o primeiro reino da Mesopotâmia, eles se organizavam a partir das cidades-estado. Tudo bem? Lembre-se então que esse conceito, essa definição de cidade-estado é muito importante, tá? A gente vai ser cobrado de vocês isso aí mais pra frente, tudo bem? As cidades sumérias, então, pessoal, essas cidades-estado, tá? Elas eram governadas por um rei, cada uma tinha, né, essa figura, monarca, tá? Esse rei, que essa mesma figura juntava as funções políticas, as funções militares e de sacerdote também, tá? Então, essas figuras, esses reis sumérios, eles eram figuras muito importantes. Eles tinham um papel muito importante na sociedade, porque eles eram líderes de tudo na sociedade, de questão política, né, administração da cidade, economia da cidade, questão militar também, tá? Então, eles que decidiam quando iam para a guerra, contra quem que eles iam lutar e assim por diante, e também a questão religiosa, tá? Eles eram os sacerdotes principais ali. Eles tinham um título, tá? Inclusive, né, no sumério antigo, que era patesi ou patese, tá? Era o termo que se usava lá para falar dos reis sumérios. E o que significa esse termo na língua antiga lá deles? Significa representante de Deus. Olha que interessante, né? Eles tinham essa mentalidade ali que o governante deles era representante dos seus deuses, tá? Né, vale lembrar que também eram povos politeístas, tá? Acreditavam em vários deuses. E os sumérios, pessoal, aqui eu respondo aquela pergunta que eu fiz para vocês. Vocês lembram? Eu já tinha conversado com vocês lá no bimestre passado um pouquinho sobre os sumérios. Quem lembrou? Veja bem, pessoal, a gente já tinha visto um pouquinho dos sumérios quando a gente falou do surgimento da escrita no final do período neolítico, tá? Quando a gente estava estudando lá os principais acontecimentos do período neolítico, nós vimos o surgimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia com os sumérios, tá? Então os sumérios, além de terem sido o primeiro reino formado na Mesopotâmia, também os sumérios têm isso na conta deles, né? A gente deve isso a eles, digamos assim, porque foi o povo que desenvolveu o primeiro sistema de escrita complexo, que foi a escrita cuneiforme, ou a escrita em forma de cunha, tá? Lembre-se, cuneiforme significa em forma de cunha, formato de cunha, porque eles usavam, né, esse objeto chamado cunha, que era um gravetinho ali, que eles iam usando ali, pressionando ali as placas de argila, enquanto a argila ainda estava fresca, mole, né? Eles iam fazendo essas marcas ali e depois deixavam para secar e produziam esses tabletes aqui com a escrita cuneiforme. Veja bem, esse é o primeiro sistema de escrita complexo. Um pouquinho depois foi desenvolvido no Egito lá os hieróglifos que a gente já estudou também, tá? Mas o primeiro foi o sistema de escrita cuneiforme. E isso aqui, pessoal, lembre-se, isso aqui foi tão importante que marcou, né, que dividiu no nosso calendário, na nossa linha do tempo da história da humanidade, a pré-história da Idade Antiga, né? Então, realmente, a partir da escrita, muita coisa mudou. E os sumérios foram responsáveis por isso, esse grande povo da Mesopotâmia, tá, pessoal? E por que a escrita surgiu ali? Por que os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme? Foi por causa de uma necessidade comercial, tá? Eles precisavam, como eles estavam se desenvolvendo, eles tinham fundado esse reino, estavam se desenvolvendo muito, uma coisa que se desenvolve junto com as civilizações é o comércio, né, pessoal? Então, a compra e a venda e a troca de mercadorias. E os sistemas de registro que existiam até então, eles não eram capazes de registrar muito bem todo o comércio que estava sendo desenvolvido. Então, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme justamente
por essa questão comercial. É lógico, ela não foi usada só para o comércio, ela logo começou a ser usada em literatura e tal. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, quando a gente estiver falando só sobre a cultura mesopotâmica, tá? Primeiro a gente está, então, fazendo essa introdução aos povos da Mesopotâmia. Tudo bem? Então os sumérios, que foi esse primeiro reino, ficou marcado também porque eles se organizavam a partir de cidades-estado, que eram cidades autônomas com o próprio governo, e também ficaram conhecidos na história porque eles desenvolveram o primeiro tipo de escrita complexa, que foi a escrita cuneiforme. Tudo bem? Os sumérios, pessoal, eles também deram origem à religião mesopotâmica, certo? Então, a religião deles serviu de exemplo para a religião de outros povos mesopotâmicos. E era uma religião politeísta, como eu falei, era uma religião que acreditava em vários deuses. E os sumérios, eles construíam templos também, grandes templos em homenagem a esses deuses que eles cultuavam. Esses templos, pessoal, preste atenção, palavrinha importante para vocês aprenderem, eles eram chamados de zigurates, tá? Então, como que eram chamados os templos na antiga Mesopotâmia, os templos sumérios? Zigurates, tá? Como, por exemplo, o templo da lua na cidade de Ur, que era um zigurate. Olha que interessante, isso aqui são ruínas do templo da lua na cidade de Ur. Isso aqui é um zigurate, tá, pessoal? Essas ruínas, ela não está completa, tá faltando umas camadas aqui, tá? Na parte de cima, na reconstrução histórica, eu já vou mostrar para vocês como é que seria isso. Só que isso aqui é interessante, pessoal. Por quê? Em primeiro lugar, na Bíblia, tá? No Antigo Testamento, quando a gente está estudando lá no Antigo Testamento, os primeiros povos e tal, tem primeiro uma informação interessante. Esse templo fica na cidade de Ur, tá? Ur dos Caldeus. Caldeia, como eu falei, é a região original ali do sul da Mesopotâmia, onde os sumérios desenvolveram a sua civilização. É dessa cidade, por exemplo, que sai um personagem muito importante para a história do Antigo Testamento, Abraão, né? Com certeza tu já ouviu falar de Abraão, ele era da Mesopotâmia, ele era dessa cidade, inclusive, certo? Ele era dessa cidade, dessa cultura, e aí que ele, né, ouve a voz de Deus, vocês conhecem muito bem a história, e ele sai ali para cumprir os propósitos que Deus tinha para a vida dele, né? Ele deixa a Mesopotâmia em busca de outra região, certo? Isso aqui é interessante, porque como eu falei, a Mesopotâmia, o berço das civilizações, era a região muito rica e uma das mais desenvolvidas da época, certo? E Abraão saiu dali. E outra coisa interessante que a gente teoriza, né, que a gente faz algumas teorias em relação a isso, quando a gente está falando, por exemplo, né, lá da Torre de Babel, meus queridos, que aparece lá no Antigo Testamento também, a gente sabe que ela se desenvolveu nessa região, tá? Porque as características dos povos mencionados ali são os povos mesopotâmicos, e provavelmente era um zigurate, eram desses templos que os povos mesopotâmicos construíam, certo? Então a Torre de Babel era provavelmente um desses zigurates como esse daqui que vocês estão vendo. Olha que interessante a reconstrução histórica de um zigurate, tá, pessoal? Isso aqui é uma reconstrução feita a partir de computação, só que veja bem, ó, aqui a gente tem as ruínas. Isso aqui está lá até hoje, tá? As ruínas de um zigurate. Olha como é que era, como seria lá na época que a gente está estudando do desenvolvimento dos povos da Mesopotâmia. Incrível, né, pessoal? Incrível. Então, grandes construções, tá? Como eu falei para vocês, tem mais camadas superiores e nessa camada de cima aqui, tá? A mais alta é onde ficava o templo, a parte principal do templo, tá? Lá onde os sacerdotes mesopotâmicos faziam as oferendas para os deuses deles e assim por diante. Mas interessante, né? Grandes construções, certo? Isso a gente vê, pessoal. É interessante pensar nisso, que a humanidade, grandes povos desde a antiguidade já mostram essa vocação para o desenvolvimento que é incrível. A gente pensa, nossa, hoje em dia tem tanta tecnologia e tal. Sim, claro que tem. Quanto mais o tempo passa, mais tecnologias são desenvolvidas. Mas desde lá da antiguidade, meus queridos, o ser humano já mostrava que ele era capaz de grandes coisas, como essas construções magníficas, tá? Então, isso aqui é um zigurate, que é um templo mesopotâmico, tá? Um templo sumério aqui. Outros povos da Mesopotâmia também construíram zigurates, tá? Eles herdaram isso dos sumérios, tudo bem? Aqui tem outra imagem, né, que representa, né, olha que interessante, né, isso é interessante porque, pessoal,
tudo, tá, acontecia ao redor desses templos, ao redor dos zigurates. O comércio acontecia ali, tá? Inclusive, olha que interessante esse homem que está retratado aqui, né? Parece que ele está ali com um smartphone ali, né? Tocando. Na verdade, pessoal, ele está justamente com uma plaquinha de argila e uma cunha ali. E ele está fazendo a escrita cuneiforme ali, tá? Tem um servo dele aqui do lado, um escravo que está, né? Porque os mesopotâmicos, como todos os povos ali do Crescente Fértil, eles eram escravocratas, tá? Eles usavam mão de obra escrava. E tudo acontecia ao redor do templo, tá? Então esses zigurates, esses grandes templos mesopotâmicos eram o centro ali das cidades-estado da Mesopotâmia e da Suméria também. Beleza? Bom, outro povo muito importante que se desenvolveu na Mesopotâmia foram os acádios, tá? Os acádios, pessoal, então tem aí para vocês anotarem o período de desenvolvimento desse povo na Mesopotâmia, 2350 a.C. até mais ou menos 2180 a.C. E o que eles fizeram demais, os acádios? Primeiro, eles fundaram novas cidades, tá? Cidades que se tornaram muito importantes também para a história da Mesopotâmia e que são muito famosas, como por exemplo Akkad, por isso que vem o nome Acádios, né? Mas também a Babilônia, né? Vocês já ouviram falar também, lá no Antigo Testamento, uma cidade que aparece muito, porque foi uma cidade muito poderosa no mundo antigo, que foi a Babilônia, tá? Então o que acontece? Lembra que eu contei para vocês que as cidades-estado da Suméria, elas tinham um governo independente? Isso fez com que elas ficassem brigando entre si por poder, né, para ver quem ia dominar a região. Daí o que aconteceu? Os acádios, que era um povo vizinho e que queria dominar a região ali entre os rios Tigre e Eufrates, porque era uma região muito fértil, eles se aproveitaram dessa briga entre as cidades-estados sumérias e conquistaram a região, certo? E foram os acádios, tá? Preste atenção, informação importante, eles criaram o primeiro império, tá? Na Mesopotâmia. Ah, professor, peraí, tu falou que os sumérios tinham conquistado o primeiro reino. Sim, meus queridos, agora vocês vão entender essa distinção entre o que é um reino e o que é um império, tá? Principalmente quando a gente está falando na história, tá? Então, o que é um reino, o que é um império? Um reino é quando um povo, ele forma ali, né, é um povo só que tem a sua nação, né, que tem um território, que tem as suas cidades, tá? Isso é um reino. Um império é quando um povo conquista vários outros povos, certo? Várias nações diferentes, daí fica com um território muito grande, tudo bem? Então a diferença é simples, tá? A princípio fiquem com essa diferença na cabeça de vocês. Reino é quando é um povo só, império é quando são vários povos, ou melhor, quando um povo conquista vários outros. Os sumérios, eles formaram o primeiro reino na Mesopotâmia. Só que os acádios, eles conquistaram vários povos, inclusive os sumérios, e eles formaram então o primeiro império na Mesopotâmia, certo? A partir de uma figura muito importante que foi o Sargão I, que foi esse cara aqui que está representado nesse relevo aqui, certo? Então os acádios, eles formaram o primeiro império na Mesopotâmia, certo? Então, a partir dessa figura ali que é o Sargão I. Depois dos acádios, vieram os amoritas, pessoal. Nossa, professor, um monte de palavrinha difícil de decorar. Meus queridos, isso aí não tem jeito, tá? O nome desses povos aí, tá? Então, sumérios, acádios, amoritas e outros que a gente vai ver, vocês têm que saber, tá? Então, até a prova aí, fiquem espertos, tá? Para ir revendo o nome desses pequenos povos ou reinos, impérios que se formaram na Mesopotâmia. Os amoritas, pessoal, veja bem, os amoritas também foi um povo muito importante, certo? Povo muito importante, que sucedeu, que conquistou o território dos acádios, tá? E veja bem, aqui eu vou contar para vocês o que foi importante nos amoritas. Em primeiro lugar, pessoal, os amoritas, quando eles conquistaram lá o território dos acádios, eles formaram um novo reino, né? Obviamente, um novo império, aliás, que ficou conhecido como o primeiro império babilônico. Por quê? Aquela cidade que havia sido construída pelos acádios se tornou a capital
do Império dos Amoritas, tá? A Babilônia. Então, quando a Babilônia se tornou a capital da região, foi a partir do primeiro Império Babilônico, que foi com os Amoritas, tá? E o que tem de mais esse primeiro Império Babilônico? A coisa mais importante que aconteceu no Império durante, o primeiro Império Babilônico, que era formado pelos povos amoritas e todos os povos que eles conquistaram, foi o primeiro código, tá? Esse acontecimento é muito importante, pessoal, que foi o surgimento do primeiro código de leis da história da humanidade. Então veja bem, olha que interessante. Quando a gente está falando que a Mesopotâmia é o berço das civilizações, não é à toa, né? A gente já viu que a agricultura se desenvolveu lá, as primeiras civilizações se desenvolveram lá, o primeiro sistema de escrita complexo se desenvolveu lá e agora também o primeiro código de leis da história da humanidade também se desenvolveu na Mesopotâmia, meus queridos, que foi o Código de Hammurabi, que é esse cara que está representando aqui com essa bela barba, tá? Um dia eu vou ter uma barba como essa, se Deus quiser. O Marcelo tá falando que eu não vou ter, inclusive, né? Já tinha gente me zoando lá no PDA, essa barba aí, professor. Eu tava tentando, tá, meus queridos? Tava tentando, né? Tive que dar uma paradinha porque só tava crescendo de uns lados, mas, enfim. Marcelo tá agradecendo que eu aparei a barba. Se Deus quiser, um dia eu vou ter uma barba tão bonita como a barba do Hammurabi. Ó, Marcela, a barba do Hammurabi aqui, ó. Fera, né? Um dia eu chego lá. Bom, vamos lá. O Hammurabi, esse barbudão aqui, então, meus queridos, ele foi o cara, então, o rei, tá? Um dos reis do primeiro Império Babilônico, que fez esse código de leis. Porque o que acontece? Antes disso, não é que não existiam leis antes disso, só que elas eram todas leis da tradição, eram passadas de maneira oral, certo? E não tinha uma lei escrita, um código escrito de leis, certo? E para que serviria um código escrito de leis? Para garantir que todo mundo ia obedecer às mesmas leis, né, pessoal? E o Hammurabi, que era esse rei, tá? Esse imperador ali do primeiro Império Babilônico, ele foi o que ditou esse primeiro código, que inclusive foi escrito em linguagem cuneiforme, né? Escrito cuneiforme, tá? E que ficou conhecido então como o primeiro código da história da humanidade, o primeiro código de leis da história da humanidade, tá? Eu vou me aprofundar nessa questão com vocês do primeiro código quando eu estiver falando só sobre a cultura mesopotâmica, porque a gente vai entender então como que funcionavam as leis ali dos mesopotâmicos a partir ali do exemplo do Código de Hammurabi. Mas a primeira coisa que vocês têm que saber, tá, de informação, é que o primeiro código, então, de leis da história da humanidade foi feito por esse rei aqui, pelo Hammurabi, por isso que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Surgiu na Mesopotâmia, no primeiro Império Babilônico, com os Amoritas, certo? Então, e por isso a gente também já vê a importância desse povo. Olha aqui que interessante, olha a faixa já, como estava crescendo o domínio desses reinos. Isso aqui é o território que o primeiro Império Babilônico, cujo um dos governantes foi o Hammurabi, dominou, certo? Então aqui Babilônia fica aqui, ó, tá vendo? Era a capital e outras cidades importantes também, como Ur, que é aquela cidade que eu falei para vocês, de onde saiu Abraão, e assim por diante, tá? Outro povo muito importante da Mesopotâmia e que ficou muito famoso também foram os assírios, tá, meu querido? O povo também que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. E veja bem, tá? Eu não sei se vocês estão se ligando disso, mas eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, tá? As histórias bíblicas, elas se passam aqui nessa região. Como eu falei, a pessoa que deu origem ao povo hebreu foi Abraão, vocês sabem, né? Abraão e sua descendência. Ele era mesopotâmico e depois ele busca se estabelecer onde? Aqui na Palestina. Aqui que o reino de Israel se desenvolveu, certo? E também a gente tem outras localidades históricas do Antigo Testamento, como por exemplo o Egito, que está aqui no outro extremo do crescente fértil. Então, pessoal, o mundo bíblico do Antigo Testamento, todas aquelas histórias lá que a gente lê do Antigo Testamento, dos profetas, dos reis e tal, é dessa região que a gente está vendo aqui, galera, tá? E os assírios, eles também foram um povo que aparece no Antigo Testamento, tá? E foi um povo muito importante, muito poderoso ali da região da Mesopotâmia também, certo? Bom,
esse povo, os assírios, eles vieram do planalto de Assur, que como eu falei, era o norte da Mesopotâmia, Assur, por isso que assírios, tá? Que era uma região montanhosa e árida no norte da Mesopotâmia, ou seja, numa região um pouco mais desértica, não tão fértil quanto o sul da Mesopotâmia. Isso fez com que eles quisessem conquistar toda a região da Mesopotâmia para ter acesso às partes mais férteis da Mesopotâmia, tá? E esse povo, os assírios, eles ficaram conhecidos, primeiro, por causa do seu militarismo, tá? Era um povo cujo exército era muito forte, em que inclusive eles geravam muito medo nos seus inimigos por causa da sua violência, tá? É um povo que ficou conhecido pelas técnicas de tortura que eles usavam, então eles torturavam seus inimigos, tá? Faziam várias técnicas de tortura que eu nem vou contar para vocês aqui, porque vocês iam ficar chocados, tá? E vocês são muito novos também para escutar certas coisas, mas eles ficaram conhecidos justamente por causa da sua violência, certo? E eles usaram dessa violência para conquistar ali toda a Mesopotâmia, certo? E formaram o Império Assírio, tá? Que é um império que aparece, inclusive, é mencionado na Bíblia. E veja bem, pessoal, quais eram as principais cidades? A gente tinha Assur, então, que era a cidade e a região de origem, mas eles fundaram uma cidade que se tornou a capital, então, do Império Assírio, que era Nínive. Vocês já ouviram falar dessa cidade? Nínive, tá? Essa cidade, pessoal, é uma cidade que também aparece na Bíblia, tá? Na história do profeta Jonas, né? Vocês lembram lá que Deus mandou Jonas ir pregar para os ninivitas e ele não quis ir a princípio. Por que ele não quis ir lá pregar na cidade de Nínive e tal, pregar o arrependimento para os ninivitas? Os ninivitas eram os assírios, tá? Eram os assírios, pessoal. E eles tinham essa fama que eu falei para vocês, de um povo violento, de um povo que torturava, de um povo ali que aplicava o despotismo, que é o termo que a gente usa, né? Que é quando você usa da violência física para dominar outros povos. Esses eram os ninivitas, né? Os assírios, a capital deles era Nínive. Por isso que Jonas, a princípio, quando Deus fala para ele ir lá e pregar para os ninivitas, ele não quer ir, porque era esse povo bem violento, né, mas bem poderoso também, que estava dominando toda a região ali a partir de 1300 anos antes de Cristo, certo? E teve também um principal governante, tá? Assim como no primeiro Império Babilônico foi Hammurabi, no Império Assírio foi o tal do Assurbanipal, tá? E por que ele foi importante? Porque foi a primeira vez que um reino mesopotâmico, que o Império Mesopotâmico chegou, e aqui a gente tem o Assurbanipal, tá? Junto de outros guerreiros, mas esse aqui é o Assurbanipal. Foi a primeira vez que um reino mesopotâmico chegou e conseguiu conquistar até o Egito, tá? Até o Egito. Então veja bem, olha esse mapa aqui comigo, meus queridos. Os assírios, eles eram aqui do norte da Mesopotâmia. Eles conquistaram toda a Mesopotâmia e daí eles conquistaram até o Egito. E para conquistar o Egito, eles passaram aqui pela região da Palestina, ou seja, pela região de Israel, meus queridos. Pela região de Israel. Ou seja, eles conquistaram toda a região aqui do Crescente Fértil e ficou realmente, por isso que eles ficaram com essa fama dos povos de um império dominador, violento, tá? Por isso que o nosso querido Jonas, lá da barriga do peixe, lá da barriga da baleia, não quis ir lá pregar para os ninivitas, né? Porque não era baleia, né, Marcelo? É isso que tu quer me falar, né? Por isso mas eu falei peixe primeiro, grande peixe, tá? Mas é isso aí, era um grande ser lá que engoliu Jonas. Tudo bem? Então, os assírios foi outro povo da Mesopotâmia que desenvolveu um grande império ali na região. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, os caldeus, outro povo importante da Mesopotâmia. Veja bem, meus queridos, eu estou falando um monte de povo, porque a gente tem que dar conta desse conteúdo. Eu estou falando vários povos para vocês. Vocês podem, né, ir fazendo as suas anotações sobre cada um e depois revisem. O importante é que vocês lembrem de todos esses povos que eu estou contando para vocês, tudo bem? Os caldeus, então, pessoal, veja bem. Olha só, já está ficando mais próximo ali da virada do nosso calendário. 612 até 539 a.C., certo? Eles eram do sul da Mesopotâmia, não é à toa que o sul da Mesopotâmia é chamado na história de Caldeia, por causa dos caldeus, tá?
E os caldeus, eles conseguiram acabar com o domínio dos assírios na região, tá? E eles usaram de novo Babilônia, a cidade da Babilônia, como capital para o seu império. E aí a gente tem também, tá? Eu não vou me estender muito nisso, mas também lá no Antigo Testamento a gente tem a história de quando o povo de Israel, na verdade o reino já estava dividido, Israel, Judá e assim por diante, e parte, né, desse antigo reino de Israel foi dominado e exilado na Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia para ficar cativos lá, certo? Para ficar, entre aspas, presos lá na Babilônia. Isso está lá no Antigo Testamento também. Por quê? Os caldeus, e cuja capital era, né, do seu império, a Babilônia, eles exerceram esse domínio também na região. E eles fundaram, então, o segundo Império Babilônico. A gente já ouviu falar, já contei para vocês, do primeiro Império Babilônico. Daí, depois do primeiro Império Babilônico, teve o Império Assírio e depois o segundo Império Babilônico, ou, como a gente chama também, o Império Neobabilônico. Por que Neobabilônico? Porque Neo, em grego, é novo, tá? Então, novo Império Babilônico. Então, vários reis importantes, tá? Do novo Império Babilônico, mas teve um rei muito famoso, tá? Desse segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, que foi o rei Nabucodonosor II, tá? Um rei também que aparece lá também no Antigo Testamento da Bíblia, certo? Por que esse rei foi importante para o segundo Império Babilônico? Porque foi no reinado dele que esse império estava no seu auge de poder, não é à toa que ele aparece lá na Bíblia como uma figura de dominação e de opressão, porque realmente ele estava dominando os hebreus. Só que também ele trouxe muito desenvolvimento para o seu império, principalmente para a capital, Babilônia. Veja bem, a Babilônia já era uma cidade muito famosa da Mesopotâmia, certo? Só que a partir do reinado do Nabucodonosor, ela se tornou assim, ó, famosa quase que mundialmente. Tá? Não é à toa que, por exemplo, Heródoto, né, um cara que vocês já ouviram falar, que foi um historiador lá da Grécia Antiga, ele chamou a Babilônia de a Pérola do Oriente. Porque realmente era uma cidade incrível, muito bela, e que esse rei Nabucodonosor II, ele investiu muito na cidade, certo? Da Babilônia. Olha aqui é uma reconstrução histórica, né, de como seria a Babilônia ali no seu auge, né? Então a gente tem um grande zigurate, a gente tem aqui, ó, a famosa porta ou portal de Ishtar. Ishtar era uma das deusas lá da Mesopotâmia, certo? Realmente uma cidade fantástica que era muito famosa, que foi muito poderosa, tá? Aqui a gente também tem uma representação dos famosos jardins suspensos da Babilônia, tá? A cidade da Babilônia, nos seus palácios, né, ela ficou famosa justamente por ter esses jardins nos terraços, tá? Que ficaram conhecidos como jardins suspensos da Babilônia. Todos os povos ali da região ouviam falar dos jardins suspensos da Babilônia. Realmente, né, eram muito impressionantes, diziam-se que eram muito belos. Inclusive, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, junto com as pirâmides, assim por diante, e outras construções. Então, os jardins suspensos da Babilônia. Eu trouxe aqui para vocês, né? Vamos prestar atenção, dá uma olhadinha ali nesse videozinho bem curtinho, tá? Que representa como seria a Babilônia no seu auge ali na antiguidade. Olha, dá para ver em destaque ali o zigurate bem maior do que as outras construções, né? Mas também uma cidade muito grande. Essa parte azul ali em destaque, a porta de Ishtar, essa que está aparecendo aí para vocês, a porta de Ishtar que eu falei para vocês, uma das deusas lá da Mesopotâmia, tá? Aí com os seus jardins também, suas grandes muralhas, soldados, né? Porque como eu falei, uma sociedade bem militarista, de dominação de outros povos, os impérios mesopotâmicos dominaram vários povos. E isso mostra também para a gente, né, como eram desenvolvidos, né, em suas construções. Muito bonito, realmente.
Os jardins suspensos também, olha que lindo, meus queridos. Os famosos jardins suspensos da Babilônia. Cidade, inclusive, que foi palco de outras grandes histórias, como, por exemplo, a história de Daniel, lá do Antigo Testamento, também. Olha só que lindo. Também teria se desenvolvido ali, tá? Então, veja bem, meus queridos. Babilônia, essa grande cidade, tá? Que foi palco ali de grandes impérios da Mesopotâmia. Olha o zigurate ali mais uma vez. As casas. Navegação ali nos canais. Bacana, né? Então o que acontece? Realmente, meus queridos, a Babilônia, né, foi um desses grandes centros ali de poder da Mesopotâmia, tá? E bom, como que era a pirâmide social dos povos mesopotâmicos, tá? Veja bem, como eu falei para vocês, contei de vários povos para vocês, mas eles tinham, né, características em comum. Uma dessas características em comum era essa organização piramidal, tá? Nos seus grupos sociais, do mais importante, o do meio e do menos importante, tá? Então, assim como a gente tinha visto lá a pirâmide social do Egito Antigo, só que ela era muito mais complexa, né, com mais camadas, na pirâmide social dos povos mesopotâmicos a gente pode separar, né, em 3 grandes grupos, tá? Então, no topo da pirâmide social dos povos mesopotâmicos, ou seja, a parte mais importante da sociedade mesopotâmica, nós temos os reis, obviamente, né, mas também os sacerdotes, junto com os nobres e os militares também, tá, meus queridos? No meio nós temos os funcionários públicos, os comerciantes e os artesãos, tá? E, por fim, os camponeses e os escravos, tá? Eu quero que vocês fiquem com essa divisão aqui, porque no nosso próximo vídeo, quando eu estiver falando sobre a cultura, a vida, cotidiano do dia a dia ali, vida prática na Mesopotâmia, religião e assim por diante, a gente tem que ter esses grupos em mente, tá? Bom, meus queridos, nosso vídeo dessa semana foi esse, tá? A gente fez essa introdução e conheceu os principais povos da Mesopotâmia e a gente vai continuar falando sobre eles no nosso próximo vídeo, só que a gente vai então nos aprofundar no seu cotidiano, na sua vida prática, em como que eles viviam, certo? Fiquem com Deus, bons estudos a todos!